E aí, pessoal? Aqui é o Castanhari e sejam bem-vindos ao Hardware Tech BR. Preparem-se, porque hoje o nosso mergulho no universo da tecnologia vai ser profundo e cheio de surpresas. O futuro da tecnologia chegou e hoje a gente vai mergulhar em novidades que vão explodir sua mente. São histórias e inovações que parecem saídas de um filme de ficção científica, mas que já são uma realidade e estão mudando o mundo ao nosso redor. Desde oportunidades inacreditáveis até avanços que redefinem o que a gente achava que era possível, o cardápio de hoje está recheado. Vamos falar de PCs de luxo sendo comprados por preço de banana. Uma história que vai fazer qualquer entusiasta de hardware roer as unhas de inveja. Também vamos ver como games clássicos estão ganhando gráficos de última geração, com uma tecnologia que traz um realismo impressionante para títulos que marcaram época. A Intel está mostrando seus planos para 2026, e a gente vai conferir o que vem por aí na guerra dos processadores. E não para por aí. Vamos até decolar com a revolução da aviação elétrica, impulsionada por motores híbridos que prometem um futuro mais sustentável para os céus. Além disso, tem atualização do Windows 11 com inteligência artificial, que está deixando o sistema operacional mais inteligente e útil do que nunca. Vamos entender um novo sistema de distribuição de notícias em tempo real via cloud, que vai mudar como consumimos informação. E claro, não poderíamos deixar de fora os gigantes, a Apple revelando seus novos iPhones e wearables, e a Samsung e Google trazendo ainda mais inteligência artificial para celulares e tablets. Fica até o final, porque cada notícia tem uma inovação que você precisa conhecer. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no Hardware Tech BR, o futuro da tecnologia chega primeiro. Vamos começar com uma história que parece mentira, daquelas que a gente só acredita vendo. Imagina só, você está navegando na internet, procurando por peças de computador, e se depara com um leilão de um PC gamer completo. Não um PC qualquer, mas uma máquina avaliada em mais de $8.000, um verdadeiro monstro. Estamos falando de um processador Core i9 de última geração, uma placa de vídeo topo de linha da Nvidia, provavelmente uma RTX 4090, 64 GB de memória RAM DDR5 e vários terabytes de armazenamento SSD NVMe. Uma configuração dos sonhos para qualquer gamer ou criador de conteúdo. Agora, imagine que você dá um lance despretensioso de $23 e, para sua surpresa, você ganha. Pois é, isso aconteceu de verdade. Um sortudo em um leilão online, desses de itens apreendidos ou de estoques de empresas que fecharam, conseguiu arrematar essa super máquina por um valor que não paga nem o cooler do processador. A notícia se espalhou como fogo na comunidade de tecnologia, gerando uma mistura de inveja, admiração e, claro, muita curiosidade. As fotos do PC, com seu gabinete de design arrojado, iluminação RGB e um cable management impecável, só aumentaram o espanto. Como uma máquina dessas foi parar num leilão por um valor tão irrisório? Teria sido um erro de digitação? Uma falha no sistema do leilão? Ninguém sabe ao certo, mas o fato é que alguém transformou $23 no melhor investimento da sua vida. Essa história levanta uma discussão interessante sobre o mercado de hardware usado e de leilões. Muitas vezes, equipamentos de altíssimo valor são descartados por grandes empresas que atualizam seus parques tecnológicos, e esses itens acabam em canais de venda secundários por uma fração do preço original. É um verdadeiro tesouro escondido para quem tem paciência e sabe onde procurar. Claro, o risco existe. Você pode comprar um equipamento com defeito ou que não corresponde à descrição. Mas, neste caso, o comprador deu a maior sorte do mundo, levando para casa um PC que a maioria de nós levaria anos para conseguir montar. O impacto na comunidade foi imediato. Fóruns e redes sociais foram inundados com posts sobre o PC de $23.
Muita gente começou a vasculhar sites de leilão na esperança de encontrar uma pechincha parecida. A história virou uma lenda moderna no mundo do hardware, um lembrete de que, às vezes, oportunidades incríveis podem aparecer onde a gente menos espera. E para o felizar do comprador? Bom, ele provavelmente está rodando todos os jogos no Ultra a 4K, com um sorriso de orelha a orelha, e pensando que gastou menos do que gastaria em uma pizza com os amigos. É ou não é uma história para explodir a mente? Agora vamos falar de algo que vai mexer com o coração de todo gamer nostálgico. A Nvidia acaba de anunciar uma atualização para o seu RTX Remix, que é simplesmente sensacional. Se você não conhece, o RTX Remix é uma plataforma que permite que modders peguem jogos clássicos, baseados em DirectX 8 e 9, e adicionem tecnologias modernas como Ray Tracing completo, DLSS e texturas aprimoradas por IA. É como pegar o seu jogo favorito da infância e dar a ele um banho de loja com gráficos de 2024. A ferramenta já era incrível, mas a Nvidia decidiu ir além e adicionou uma funcionalidade que vai mudar tudo: a capacidade de renderizar partículas com Ray Tracing. Mas o que isso significa na prática? Pensem em jogos como Half-Life 2, Max Payne ou The Elder Scrolls Morrowind. Lembrem-se das explosões, da fumaça, da poeira, dos feitiços mágicos. Todos aqueles efeitos que eram feitos com sprites 2D ou partículas bem simples. Agora, com essa atualização do RTX Remix, os modders podem substituir esses efeitos antigos por partículas volumétricas e realistas que interagem com a luz de forma física. Uma explosão não vai ser mais só uma animação chapada. Ela vai emitir luz que ilumina o cenário dinamicamente, vai criar fumaça que bloqueia a luz e projeta sombras complexas. É um nível de imersão e realismo que a gente nunca imaginou ver nesses jogos. A Nvidia demonstrou essa tecnologia com exemplos impressionantes. Em uma cena de um jogo clássico, uma fogueira que antes era uma imagem animada, agora é uma fonte de luz dinâmica, com brasas e fumaça que flutuam pelo ar e reagem à iluminação do ambiente. Tiros criam faíscas que ricocheteiam nas paredes e iluminam brevemente os cantos escuros de uma sala. É um detalhe que pode parecer pequeno, mas que transforma completamente a atmosfera do jogo. A comunidade de modding, que já estava fazendo um trabalho espetacular com o RTX Remix, recebeu essa novidade de braços abertos. As possibilidades são infinitas. A reação da comunidade gamer foi de puro êxtase. Ver seus jogos do coração sendo revitalizados dessa forma é um sonho se tornando realidade. Projetos como o Portal RTX já nos deram um gostinho do que essa tecnologia é capaz. Mas agora, com o poder de manipular partículas, a criatividade dos modders é o único limite. Já podemos imaginar versões de clássicos como Deus Ex ou Vampire the Masquerade Bloodlines com uma atmosfera ainda mais densa e imersiva. A Nvidia não está apenas preservando esses jogos, ela está dando a eles uma nova vida, permitindo que uma nova geração de jogadores os experimente com a melhor qualidade visual possível. É a nostalgia encontrando a tecnologia de ponta. Mudando o foco para o coração do PC, vamos falar de processadores. A Intel não está para brincadeira e acaba de confirmar seu novo roadmap de CPUs, revelando planos ambiciosos que vão até 2026 e além. A briga com a AMD está mais acirrada do que nunca, e a Intel está apostando em uma cadência de lançamentos agressiva e em novas arquiteturas para tentar retomar a coroa de performance. O primeiro nome que chama a atenção é o Arrow Lake, que já estava no radar, mas agora temos a confirmação de uma versão refresh programada para o final de 2025. Isso sugere que a Intel vai extrair ainda mais desempenho dessa arquitetura antes de pular para a próxima geração. Mas a grande estrela do anúncio é, sem dúvida, a arquitetura Nova Lake, prevista para chegar em 2026.
A Intel está tratando o Nova Lake como um salto geracional tão significativo quanto foi a introdução da arquitetura Core, lá em 2006. As promessas são ousadas. Um aumento de IPC, instruções por ciclo, de mais de 50% em comparação com a arquitetura Lion Cove, que equipará os processadores Arrow Lake. Se isso se concretizar, estaremos diante de um dos maiores saltos de performance em uma única geração na história recente da computação. É o tipo de avanço que não apenas melhora os benchmarks, mas redefine o que é possível fazer com um PC. Para alcançar esse feito, a Intel está reformulando completamente a sua arquitetura de núcleos. O Nova Lake deve abandonar o Hyper-threading, uma tecnologia que acompanha os chips da Intel há mais de 20 anos, em favor de uma nova abordagem, possivelmente com Rentable Units, uma espécie de núcleo de eficiência secundário que pode ser alugado pelo núcleo principal para aumentar o paralelismo. Além disso, a empresa aposta pesado em seus processos de fabricação, como o Intel 18A, e em novas tecnologias de empacotamento 3D, como o Foveros, para integrar diferentes chiplets de forma mais eficiente e com maior largura de banda. Essa estratégia agressiva é uma resposta direta aos avanços da AMD com seus chiplets e a tecnologia 3D V-Cache. A Intel sabe que não pode mais viver de pequenas melhorias incrementais. A disputa pelo mercado de CPUs, tanto para desktops quanto para data centers, exige inovação constante e saltos de performance significativos. O roadmap com Arrow Lake Refresh e, principalmente, o revolucionário Nova Lake mostra que a Intel está disposta a apostar alto e a repensar conceitos fundamentais de sua arquitetura para se manter na liderança. Para nós, consumidores, essa guerra é ótima. Significa processadores mais rápidos, mais eficientes e mais inovadores chegando ao mercado nos próximos anos. Agora vamos decolar do mundo dos PCs e voar para o futuro da aviação. Uma notícia que pode parecer distante do nosso dia a dia, mas que tem um potencial gigantesco para mudar o mundo. A GE Aerospace, um dos maiores nomes na fabricação de motores de avião, anunciou uma parceria estratégica com a Beta Technologies, uma startup inovadora no setor de aviação elétrica. E não é uma parceria qualquer. Estamos falando de um investimento que pode chegar a 300 milhões de dólares para desenvolver e certificar um turbogerador híbrido elétrico. Essa tecnologia é uma peça-chave para o futuro da aviação sustentável. Mas o que é um turbogerador híbrido elétrico? Pensem no sistema de um carro híbrido, mas aplicado a uma aeronave. A ideia é usar um motor a turbina, muito menor e mais eficiente do que os motores tradicionais, não para girar as hélices diretamente, mas para gerar eletricidade. Essa eletricidade alimenta os motores elétricos que, de fato, impulsionam o avião. Esse sistema combina o melhor dos dois mundos, a alta densidade energética do combustível de aviação, que permite voos de longa distância, com a eficiência e a resposta rápida dos motores elétricos. É a solução perfeita para superar as limitações das baterias atuais. O foco inicial dessa parceria é integrar essa tecnologia no ALIA, o avião elétrico de decolagem e pouso vertical, ou eVTOL, da Beta Technologies. O ALIA já é um projeto revolucionário, mas com o turbogerador da GE, ele ganha uma capacidade de alcance muito maior, podendo voar centenas de quilômetros. Isso abre um leque de possibilidades, desde o transporte de cargas em áreas remotas, até a criação de rotas de táxi aéreo entre cidades, reduzindo drasticamente o tempo de viagem e o impacto ambiental. A GE e a Beta não estão apenas construindo um motor, estão construindo a base para uma nova era da mobilidade aérea urbana e regional. Essa aliança de 300 milhões de dólares é um sinal claro de que a indústria da aviação está levando a eletrificação a sério. Grandes players como a GE
estão investindo pesado em tecnologias que prometem voos mais silenciosos, mais eficientes e com menor emissão de carbono. O desenvolvimento desse turbogerador não vai beneficiar apenas a Beta, mas pode ser adaptado para uma vasta gama de aeronaves no futuro. Estamos testemunhando um momento crucial na história da aviação, um passo fundamental para tornar os céus mais limpos e o transporte aéreo mais acessível e sustentável para todos. É a tecnologia de ponta literalmente nos levando a novas alturas. De volta ao nosso desktop, vamos falar do sistema operacional que a maioria de nós usa todos os dias. A Microsoft liberou o update de segurança de setembro para o Windows 11, e ele veio com muito mais do que apenas correções de bugs. A empresa aproveitou a oportunidade para integrar 9 novos recursos, muitos deles focados em inteligência artificial e em tornar a nossa vida digital mais fácil e segura. Um dos grandes destaques é a evolução do Copilot, o assistente de IA do Windows. Ele agora está mais integrado ao sistema, podendo controlar mais configurações, abrir aplicativos e até mesmo resumir documentos ou páginas da web diretamente da barra lateral. Outra novidade interessante é a modernização do bom e velho Paint. Sim, o Paint. O aplicativo agora conta com recursos de IA, como a remoção de fundo de imagens com um único clique e a futura integração com um gerador de imagens baseado em texto, semelhante ao DALL-E. O aplicativo de fotos também recebeu um upgrade, ganhando uma função de desfoque de fundo inteligente que identifica a pessoa ou objeto principal na foto e cria um efeito bokeh profissional. São pequenas melhorias, mas que, somadas, mostram a direção que a Microsoft está tomando, infundir IA em todas as partes do sistema operacional. Na parte de produtividade, a ferramenta de captura foi aprimorada. Além de capturar imagens e gravar a tela, ela agora consegue extrair texto de qualquer imagem capturada. Sabe aquela vez que você tirou um print de um texto e precisou digitar tudo de novo? Seus problemas acabaram. O bloco de notas também não foi esquecido, e agora salva automaticamente o seu trabalho, evitando a perda de anotações importantes, caso o sistema trave ou você feche a janela sem querer. São detalhes que demonstram um cuidado com a experiência do usuário e que fazem uma diferença real no uso diário. Por fim, a Microsoft também está repaginando o explorador de arquivos, com uma interface mais moderna, uma galeria de fotos aprimorada e mais detalhes no painel de informações. E para quem trabalha com muitos arquivos compactados, o Windows 11 agora oferece suporte nativo para formatos como .rar, .7z e .tar.gz, eliminando a necessidade de instalar programas de terceiros como o WinRAR ou o 7-zip. Esse update de setembro é um dos mais significativos para o Windows 11 até agora, mostrando um sistema operacional que está se tornando mais inteligente, mais conveniente e mais poderoso a cada nova atualização. Agora uma notícia que vai impactar a forma como a informação chega até nós. A Reuters, uma das maiores agências de notícias do mundo, anunciou uma parceria com a Amazon Web Services, a AWS, para desenvolver um novo sistema de distribuição de notícias em tempo real. Eles planejam demonstrar essa plataforma revolucionária na IBC 2025, uma das maiores feiras de mídia e tecnologia do planeta. A ideia é abandonar os métodos tradicionais de distribuição, que muitas vezes são lentos e complexos, e adotar uma abordagem baseada em nuvem e APIs. Isso significa notícias mais rápidas, mais personalizadas e mais acessíveis para todo mundo. Mas como isso funciona na prática? Hoje, a distribuição de notícias da Reuters para jornais, emissoras de TV e sites ao redor do mundo envolve uma série de sistemas, satélites e protocolos diferentes. É um processo robusto, mas que pode ter atrasos e dificuldades de integração. A nova plataforma, chamada Reuters Connect Accelerator,
vai centralizar tudo na nuvem da AWS. Usando APIs, que são como pontes de comunicação entre diferentes softwares, qualquer cliente da Reuters poderá acessar em tempo real todo o seu conteúdo, textos, fotos, vídeos, gráficos, tudo. É como ter um feed direto da fonte, sem intermediários. O grande trunfo dessa parceria é a velocidade e a escalabilidade da AWS. A infraestrutura global da Amazon permite que o conteúdo seja entregue com latência mínima para qualquer lugar do mundo. Isso é crucial em um mundo onde um segundo pode fazer toda a diferença na cobertura de um evento importante. Além disso, o uso de APIs permite uma personalização sem precedentes. Um portal de notícias de esportes, por exemplo, pode configurar a API para receber apenas vídeos de gols em alta resolução, enquanto um aplicativo financeiro pode solicitar só os dados da bolsa de valores em tempo real. Cada cliente pode montar o seu próprio quebra-cabeça de informações. Para nós, consumidores finais, o impacto vai ser uma experiência de notícias mais rica e imediata. Quando você abrir o seu portal favorito para ler sobre um evento que está rolando agora, as chances de o texto, as fotos e os vídeos estarem lá, atualizados em tempo real, vão ser muito maiores. Essa colaboração entre a Reuters e a AWS é um exemplo perfeito de como a tecnologia de nuvem está transformando indústrias tradicionais. Eles não estão só otimizando um processo, estão criando um novo paradigma para o jornalismo na era digital, garantindo que a informação de qualidade chegue mais rápido e de forma mais eficiente a quem mais precisa dela: o público. E claro, não poderíamos deixar de falar de um dos eventos mais aguardados do ano no mundo da tecnologia. A Apple subiu ao palco para apresentar suas novidades e, como sempre, não decepcionou. O grande destaque, obviamente, foi a nova linha de iPhones, com um design refinado, bordas ainda mais finas e o uso de materiais como titânio nos modelos Pro. Os novos aparelhos estão mais leves e resistentes. Mas a verdadeira mágica, como de costume, está por dentro. Os novos chips, provavelmente o A18 Bionic, prometem um salto de performance e eficiência energética, tornando os iPhones ainda mais poderosos para jogos, edição de vídeo e, principalmente, para tarefas de inteligência artificial. A IA, aliás, foi a palavra de ordem do evento. A Apple está integrando inteligência artificial de forma profunda no iOS. A Siri está mais inteligente e contextual, as sugestões do sistema estão mais proativas e os aplicativos nativos, como fotos e câmera, ganharam novos recursos baseados em aprendizado de máquina. O sistema de câmeras, que já era um dos melhores do mercado, recebeu upgrades significativos, com sensores maiores, lentes aprimoradas e novos modos de fotografia computacional que prometem fotos e vídeos com uma qualidade impressionante, especialmente em condições de pouca luz. A Apple continua a aprimorar sua fórmula de integrar hardware e software para criar uma experiência coesa. Mas não foi só de iPhone que viveu o evento. A Apple também apresentou a nova geração do Apple Watch. O novo relógio inteligente vem com novos sensores de saúde, capazes de monitorar mais métricas corporais com ainda mais precisão. Rumores apontam para a possibilidade de monitoramento de pressão arterial e até mesmo de níveis de glicose no sangue, o que seria uma verdadeira revolução para a saúde pessoal. Além do hardware, o WatchOS também ganhou novas funcionalidades de IA para treinos, sono e bem-estar, transformando o relógio em um verdadeiro coach de saúde pessoal no seu pulso. A integração entre os dispositivos continua sendo o grande diferencial da Apple. O novo iPhone, o novo Apple Watch e os AirPods trabalham juntos de forma ainda mais fluida. A empresa aposta forte em seu ecossistema, onde cada produto complementa o outro, criando uma experiência de uso que é difícil de ser replicada. O evento anual da Apple não é apenas sobre lançar novos produtos, é sobre reforçar sua visão de futuro, onde a tecnologia é poderosa, mas ao mesmo tempo pessoal, intuitiva e perfeitamente integrada ao nosso dia a dia. A cada ano,
a Apple dá mais um passo nessa direção. E se a Apple está apostando tudo em IA, seus maiores concorrentes não estão ficando para trás. A Samsung e o Google também mostraram suas cartas, revelando uma nova onda de celulares e tablets que colocam a inteligência artificial no centro da experiência. A Samsung com sua linha Galaxy e o Google com seus dispositivos Pixel estão travando uma batalha fascinante para ver quem integra a IA de forma mais útil e inovadora no ecossistema Android. A abordagem é um pouco diferente da Apple, com um foco maior em IA generativa e em parcerias para trazer os melhores modelos de linguagem para os seus aparelhos. A Samsung, por exemplo, está expandindo os recursos do Galaxy AI. Funções como a tradução simultânea de chamadas, que já impressionaram no lançamento, estão ficando ainda melhores e suportando mais idiomas. O Circule para Buscar, uma parceria com o Google, continua sendo um dos recursos mais intuitivos e úteis do mercado. Além disso, a Samsung está integrando IA generativa em seus aplicativos de produtividade, como o Samsung Notes, que agora pode resumir anotações, formatar textos e até mesmo criar atas de reuniões automaticamente. A câmera também usa IA para melhorar o zoom digital e oferecer sugestões de edição inteligentes. O Google, por sua vez, como o criador do Android e um dos líderes mundiais em pesquisa de IA com o Gemini, tem uma vantagem única. Nos novos celulares e tablets da linha Pixel, a integração com o assistente do Google é ainda mais profunda. A IA não é apenas um recurso, é a base do sistema operacional. O Google Fotos nos Pixels, por exemplo, tem recursos exclusivos como o Magic Editor, que permite mover e redimensionar objetos em uma foto com uma facilidade impressionante. A IA também é usada para filtrar chamadas de spam, transcrever áudios em tempo real e melhorar a vida útil da bateria de forma adaptativa. A tendência é clara. O futuro dos dispositivos móveis é ser um assistente pessoal proativo e inteligente. Tanto a Samsung quanto o Google estão demonstrando que o hardware, por mais potente que seja, é só uma parte da equação. O verdadeiro diferencial está no software e na forma como a inteligência artificial pode simplificar tarefas, antecipar necessidades e nos ajudar a sermos mais criativos e produtivos. Essa competição saudável entre os gigantes da tecnologia está acelerando a inovação e garantindo que os celulares e tablets do futuro vão ser muito mais do que apenas telas para consumir conteúdo. Eles vão ser nossos verdadeiros parceiros digitais. E aí, conseguimos dar uma olhada em tudo o que está acontecendo no mundo da tecnologia. Foi uma verdadeira viagem ao futuro, não foi? Hoje vimos o PC de $8.000 que foi comprado por apenas $23. Uma história de sorte que deixou todo mundo de queixo caído. Vimos também os jogos clássicos que agora podem ter partículas com Ray Tracing, uma prova de que a nostalgia e a tecnologia de ponta podem andar de mãos dadas. Acompanhamos os planos da Intel com Arrow Lake e Nova Lake, que prometem uma nova era de performance para os nossos computadores. E decolamos com a parceria da GE com a Beta para um turbogerador híbrido elétrico na aviação. Um passo gigante para um futuro mais sustentável. Também conferimos o update de setembro do Windows 11, que está deixando nosso sistema operacional cada vez mais inteligente com a ajuda da IA. Entendemos como o sistema de distribuição de notícias em tempo real da Reuters e AWS vai revolucionar a forma como a informação chega até nós. E claro, ficamos por dentro dos lançamentos mais quentes do mercado mobile, com os novos iPhones e Apple Watches da Apple, e as novidades em celulares e tablets, com inteligência artificial da Samsung e Google, mostrando que a briga pela inovação no nosso bolso está mais acesa do que nunca. Cada uma dessas notícias mostra uma peça do quebra-cabeça que é o futuro da tecnologia. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é por isso que estamos aqui para te ajudar a conectar todos os pontos.
Se você curtiu essas novidades e quer continuar recebendo as informações mais quentes do mundo tech em primeira mão, com aquela análise aprofundada que você só encontra aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Hardware Tech BR, você fica por dentro de tudo que está moldando o futuro da tecnologia antes de todo mundo. Valeu, pessoal, e até a próxima!